que não tem dinheiro em caixa para nada. Deixar o país assim. Um país quebrado simplesmente leva o empresário para longe daqui. Ele vai investir em outro lugar onde ele possa ter, pelo menos, credibilidade de poder mostrar o seu trabalho, de jogar o seu dinheiro e investir. Os empregos foram embora, a conta está aí fechando, a prova dos 9 está aí, são 13 milhões de desempregados, indo para 14, provavelmente. Né? Não temos mais riqueza, um PIB baixo e o crescimento absolutamente ridículo que nós temos hoje. Esse é o seu maior desafio, de antemão já lhe dou parabéns à equipe econômica pela coragem de estar promovendo absolutamente isso. E desigual. Obrigado, deputado Paulo Teixeira. Com a palavra, o deputado Coronel Tadeu, pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, obrigado. Seja bem-vindo, ministro Paulo Guedes, secretário da Previdência também. Estou percebendo que o nosso debate está se transcorrendo de forma calma, tranquila, e todos estão preocupados com os 13 milhões de brasileiros desempregados. Graças a Deus, isso é uma unanimidade, porque se todos nós não estivéssemos preocupados com essa população que não tem emprego, seria um verdadeiro absurdo, né? Não teria razão de ser de nós estarmos aqui. E outra palavra que eu ouvi muito, senhor ministro, é a questão da sustentabilidade. Então vamos tocar nesse assunto rapidamente. Pelo que eu conheço de economia, eu não sou lá um doutor em economia, muito menos graduado, né? Você só precisa de um país equilibrado, coisa que o nosso país não está. Nós estamos buscando o equilíbrio, essa sustentabilidade. O governo precisa estar de pé. O governo estando de pé, o empresário vem, investe, confia e gera emprego. E até onde eu sei, emprego gera riqueza e aí o Brasil cresce. Eu tenho certeza que esse é o caminho que o senhor ministro está buscando. Porque o contrário que nós vimos nos anos anteriores, o Brasil ficou desequilibrado, com uma dívida pública, dívida externa, dívida interna. Qualquer coisa que se for falar em dívida hoje, ela é absurda, porque não tem dinheiro em caixa para nada. Deixar o país assim. Um país quebrado simplesmente leva o empresário para longe daqui. Ele vai investir em outro lugar onde ele possa ter, pelo menos, credibilidade de poder mostrar o seu trabalho, de jogar o seu dinheiro e investir. Os empregos foram embora, a conta está aí fechando, a prova dos 9 está aí, são 13 milhões de desempregados, indo para 14, provavelmente. Né? Não temos mais riqueza, um PIB baixo e o crescimento absolutamente ridículo que nós temos hoje. Esse é o seu maior desafio, de antemão já lhe dou parabéns à equipe econômica pela coragem de estar promovendo absolutamente isso. Feito isso, senhor ministro, feita essa breve exposição, a minha pergunta ela é uma só, e eu gostaria que o senhor aproveitasse realmente o tempo para responder para 250 milhões de brasileiros. O povo mais pobre vai perder alguma coisa com essa Previdência? Porque eles significam 82% da população brasileira. Eu me preocupo é com esses 82%. E será realmente com esse processo aprovado garantida a aposentadoria do trabalhador que hoje está em atividade? Somente essas duas perguntas e muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Tadeu. Nós vamos agora para 2 líderes. Deputada Perpétua Almeida, deputada... licença, claro que é difícil numa sala com tanta gente a gente controlar, mas que a gente possa ouvir para ter condições de qualificar o debate, fazer as intervenções a posteriori. Devolvo a palavra ao ministro. A primeira consideração é que a velha Previdência está atuarialmente condenada à explosão. Eram 14 jovens por idoso. Hoje, quando a geração de jovens está na idade de aposentadoria, são 7 por idoso, e quando os nossos filhos estiverem na idade de aposentadoria, serão 2,3 por idoso. O sistema está condenado à quebra e já está hoje, tecnicamente, em déficit em todas as suas dimensões, muito antes da população brasileira envelhecer. As disfunções são evidentes, a insustentabilidade financeira do sistema é evidente e os buracos apresentam em todas as suas
modalidades. A Previdência de Regime Geral, que é o INSS, do trabalhador privado, está com um buraco de 190 bilhões, são quase 200 bilhões. Estados e municípios estão se aproximando de 100 bilhões. O funcionalismo público está chegando a 50 bilhões. Os militares estão chegando a 20 bilhões. Então, o buraco está crescendo em todas as dimensões. Nós gastamos aproximadamente 750 bilhões só esse ano. Isso é 7 vezes mais do que nós gastamos com educação, que são os jovens, que é o futuro. Isso é 4 vezes mais do que nós gastamos com saúde. E isso é 3 vezes mais do que educação, saúde e segurança pública somados. Isso passa de 50% dos gastos públicos federais, também na dimensão de estados e municípios, os gastos com pessoal já chegam a quase 70%, sendo que o gasto com os inativos está crescendo muito mais rapidamente, em alguns estados já está maior do que o próprio gasto com os ativos. Há estados, mesmo da oposição, os senhores sabem disso, que estão sem pagar, atrasados em fornecedores, atrasados em salários e começando a atrasar também em pagamentos da própria Previdência. Então, isso é uma ameaça, é um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil e precisa ser atacado frontalmente. A primeira consideração, então, é essa. O movimento em direção à nova Previdência é para garantir o pagamento de aposentadorias, benefícios e da assistência social. Se não fizermos nada, não há garantia de que esses pagamentos poderão ser feitos, como vários estados já estão experimentando. A segunda observação que eu faria é que a velha Previdência é uma fábrica de privilégios. A velha Previdência é uma fábrica de privilégios. É uma máquina de transferências perversas de renda. Ela taxa os mais pobres e transfere renda para os mais favorecidos. O nosso movimento em direção à nova Previdência é exatamente para mudar isso. Mais de 80% dos brasileiros se aposentam com menos de 2 salários mínimos. Nós justamente estamos tornando a Previdência progressiva, tanto nas contribuições como recalibrando toda a trajetória de despesas futuras para que não prossiga essa perversa transferência de renda dos mais pobres para os mais favorecidos. O cálculo da idade foi feito pela equipe a partir da constatação real. Entre os menos favorecidos, os mais pobres, as mulheres se aposentam com 61 anos e meio, por isso que colocou essa idade mínima 62, e os homens se aposentam com 65, por isso colocou essa idade mínima 65. Então, quem vai ter que trabalhar mais e ficar mais tempo no mercado de trabalho, contribuindo mais e pagando alíquotas crescentes, são exatamente os mais favorecidos. Essa é a segunda consideração. A terceira consideração que eu faria é também a cruel e perversa forma de pagamento e financiamento desse sistema. É a forma mais perversa, é com pagamento de impostos sobre a folha de pagamento, sobre a folha de salários. Você tributa os salários para pagar a Previdência e fazendo uma transferência perversa de renda. Então, não apenas você está transferindo renda dos menos favorecidos para os mais favorecidos, como você está cobrando isso em cima da folha de salários. Então, naturalmente, há 50 milhões de brasileiros que não contribuem para a Previdência e eles envelhecerão. E é a garantia de quebra da velha Previdência. Está condenada à falência, porque 50 milhões de brasileiros vão envelhecer como todos e eles não pagam. E não pagam porque não conseguem vaga no mercado de trabalho, por causa dos encargos trabalhistas que incidem sobre a mão de obra. É a terceira grande perversidade. A quarta observação importante é que há uma mistura no sistema atual entre previdência
e assistência social. E justamente os mais favorecidos se escondem atrás da assistência social e dizem que essa reforma é para prejudicar os desassistidos, quando é exatamente o contrário. Então, justamente os mais beneficiados, que pagam propaganda em televisão, que gastam mais em recursos, a notícia que nós tivemos é que gastaram aí 100 milhões em propaganda contra, quando o governo está gastando muito menos do que 30% disso, e a propaganda contra é exatamente dos mais favorecidos, usando os menos favorecidos como um escudo para a transferência perversa de renda. Essa mistura entre assistência social e previdência também é cruel e perversa. Nós precisamos separar isso. Uma quarta observação importante, ainda nessa ideia dos privilégios e das vantagens, é que a nova Previdência quer remover os privilégios, quer reduzir as desigualdades, de forma que essa ilustre plateia do Legislativo, por exemplo, onde a aposentadoria média é R$ 28.000, isso é um fato, depois nós conversamos sobre isso é um dado, eu falei isso na vez passada, estou repetindo aqui, falei no Senado, a aposentadoria média é R$ 28.000, enquanto a aposentadoria média do INSS, do trabalhador brasileiro, desamparado, é R$ 1,4 mil. É 20 vezes. E isso não é razoável. Não é razoável que quem legisla em benefício próprio uma aposentadoria 20 vezes maior do que a do trabalhador comum. Então, isso é uma ocasião extraordinária para o Congresso, que é um Congresso importante, que tem um protagonismo, que tem que assumir a responsabilidade à frente pelas reformas, se encaminhar em direção a um sistema mais igualitário. Um sistema onde todos se aposentem com as mesmas possibilidades. Ninguém ganha menos que um salário mínimo, nenhum direito, benefício será atingido. Agora, ninguém também ganha mais do que o teto. Vão convergir todos. Seja um político, seja uma dona de casa, seja uma empregada doméstica, todos convergirão para uma previdência republicana. E isso está na mão do Congresso, decidir e votar. A outra observação importante, a outra consideração importante é justamente que a nova Previdência, que nós chamamos de um sistema de poupança garantida, é um sistema que vai democratizar a poupança, vai permitir que o país cresça mais rápido, vai gerar mais empregos e, no futuro, pode perfeitamente ter a garantia de salário mínimo independente da acumulação. Ninguém deve recear, nós somos uma nação fraterna. Se a acumulação num regime de capitalização, num regime de poupança garantida, lá na frente, que deve dar muito mais do que o salário mínimo, se der menos, haverá a camada adicional de fraternidade para garantir o salário mínimo. A única coisa que nós estamos fazendo é justamente permitir que os jovens não caiam na mesma armadilha que a nossa geração caiu, onde há 50 milhões de desempregados, desemprego aberto, não contribuem para a Previdência, ela já quebra antes do país envelhecer. A economia está estagnada, não cresce mais porque não há acumulação, não há investimento. E o próprio governo é uma máquina de transferências de renda perversa. Então, eu estou fazendo um apelo, nossa equipe está aqui com todos os detalhes, vai abrir os números, como houve o nosso compromisso, o secretário Rogério Marinho, Bianco e Rolim, que são exemplares. Nós estudamos mais de 6, 7 sistemas alternativos, eles são funcionários da casa, fizeram reformas na casa, em governos passados.
trabalharam contra seus próprios interesses, sacrificando o seu próprio regime de aposentadoria no futuro em benefício da população brasileira. Então, estão aqui conosco para falar dos detalhes, das perguntas mais detalhadas que possam existir, e vão fazer uma apresentação, uma abertura dos números, como nós falamos. Encerrando, na nossa concepção, nós estamos fazendo uma reforma de Estado. Nós estamos dizendo que a velha Previdência quebrou, que a velha Previdência é iníqua, transfere renda perversamente dos mais pobres, justamente para os mais favorecidos, sejam os servidores públicos, sejam os militares, sejam os legisladores. Essa transferência de renda é perversa. Nós estamos dizendo que a incidência dos impostos é também perversa, porque duplica o custo do salário, o trabalhador ganha pouco e custa muito para as empresas. E nós estamos dizendo que marchar rumo à nova Previdência é algo que os senhores terão completo poder de decisão para fazer. Se os senhores aprovarem essa reforma que está aí, e isso é praticamente uma decisão do Congresso, se aprovar a reforma que está aí, com a potência fiscal necessária, coloca-se uma opção de ir em direção ao regime de capitalização. E se os nossos filhos quiserem entrar para esse novo regime, eles entram. Se quiserem ficar no antigo, e eu espero que todos que sejam contra esse regime sugiram aos seus filhos que fiquem no antigo. Se quiserem, aprovem o antigo e condenem as gerações futuras a ficar só com o antigo. O que nós estamos criando não, em nenhum momento, atinge o antigo. Nós estamos criando uma alternativa para as futuras gerações. Elas podem ficar no antigo ou irem para a nova. É isso que está sendo submetido aos senhores. E os números serão colocados agora pela nossa equipe. Obrigado. Ministro, nós agradecemos a presença.